Já sentiu que alguns acontecimentos do seu passado te descredibiliza para algumas pessoas? Você acaba se sentindo desacreditado, incapaz mesmo, né? Com esse sentimento de incerteza. E alguma vez você já se sentiu pequeno demais para que Deus olhasse para você? Como se o seu passado te tornasse indigno de receber a graça dele? Já pensou que Deus olha para tanta gente, menos para você? Hoje a palavra vai te mostrar o contrário. Deus não escolhe os perfeitos, ele transforma os disponíveis. Aqueles que se abrem para deixar Deus conduzir as suas vidas. Vamos juntos mergulhar na história de Raabe. Ela, que era uma prostituta, vivia descredibilizada por conta das escolhas de sua vida. Mas eu peço que você não subestime essa história. Deixe que o Espírito Santo te surpreenda. Para que o vídeo não fique muito longo, eu vou contextualizar a história. Nesse capítulo de Josué, no capítulo 2, nos mostra que Josué precisava enfrentar mais um exército na caminhada até a terra prometida. Então ele envia 2 espiões para observar Jericó e descobrir seus pontos fracos e seus pontos fortes também. Era uma tática de guerra, na verdade. E onde eles se hospedaram? Na casa de Raabe, uma prostituta. Claro que isso não foi por acaso. Foi providência divina. Para Deus, ela era muito mais do que o rótulo de prostituta. Raabe já tinha ouvido falar dos feitos do Deus de Israel. E no coração dela nascia uma fé verdadeira, sabe? Apesar de toda a sua história marcada por erros, ela tinha um desejo sincero de arrepender e servir ao Deus vivo. Então, o rei de Jericó descobre que há esses espiões na cidade e então manda alguns guardiões percorrerem as ruas à procura dos israelitas, espiões, né? E Raabe precisa decidir: salvar sua própria segurança ou confiar no Deus de Israel e ajudar os israelitas. Com coragem, ela esconde os homens no telhado da sua casa. Foi um risco enorme, foi na verdade um ato de fé, porque ela decidiu naquele momento confiar em Deus. Uma simples decisão, mas que mudaria toda a sua vida. E por meio dessa decisão, a promessa mais aguardada iria se cumprir, que era a conquista da Terra Prometida. Ela sabia que Jericó cairia, mas preferiu acreditar em Deus e que Deus poderia levantar uma nova história para ela e para os seus. Antes de fugirem, os espiões fazem uma promessa para Raabe: quando o Senhor nos der esta terra, você e sua família serão salvos. Apenas coloque um cordão vermelho na sua janela. E ela fez. Aquele cordão era o sinal da promessa, mas também representava algo muito maior que ninguém ali tinha consciência. Não tinham a mínima noção do que estava acontecendo. Esse símbolo do cordão vermelho apontava para o sangue de Cristo, que resgata, que protege e dá vida nova. Então, a história de Raabe, ela nos mostra uma verdade poderosa. A fé não nasce de um passado perfeito, mas de um coração disposto a se deixar transformar. Deus não olhou para o passado dela. Ele viu sua fé, ele viu sua coragem, viu seu desejo de mudança e ele sabia o potencial que a vida dela poderia gerar. Um forte testemunho que perduraria gerações. E olha nós aqui falando sobre essa fé dessa pecadora que foi capaz de se entregar a Deus, servindo a Ele com propósito. Entenda que não estamos normalizando o pecado, de forma nenhuma. Deus não minimiza os riscos que o pecado traz para a nossa vida. Como se a gente pensasse: eu peco agora e depois Deus me perdoa mesmo. Não é bem assim, não. O que estamos discutindo aqui é como o pecado não tem o poder de definir quem somos no futuro. Tem pessoas que vivem se depreciando por conta do seu histórico, pelos erros que cometeu, pelas más escolhas que fez ao longo da vida. E é disso que eu estou falando agora. Mas esquecemos que muitas vezes Deus faz nova todas as coisas. Eu não vou te iludir dizendo que algumas realidades que você e eu vivemos, que vivemos hoje, não é consequência dos nossos erros do passado. Tem muita chance de estarmos colhendo o que plantamos. Mas perceba que quero chamar a sua atenção aqui para te mostrar a possibilidade de você entregar a sua vida para Jesus, pedir perdão, procurar os sacramentos da nossa igreja, a confissão, a Eucaristia, dedicar-se a uma vida com hábitos
que te levam à santidade. Assim a gente vai exercendo as virtudes que a nossa igreja tanto nos ensina. Tudo isso vai nos revelando que o que parecia impossível na nossa vida tem grande chance de acontecer. Assim como Raabe foi salva com toda a sua família, a gente também pode ser. E veja que mudança, que transformação Deus fez na vida dela. Ela entrou na genealogia de Jesus. Uma prostituta fazendo parte da história de salvação. Ela está na árvore genealógica de Jesus. Você tem noção disso? Acho importante também falar de outra pessoa na Bíblia que aconteceu algo semelhante. A gente vê na vida de Santa Maria Madalena, marcada por sombras, julgamentos e muitas feridas, que quando encontrou Jesus, tudo mudou. Das trevas, passou a viver para a luz, do pecado para o amor e da dor para o anúncio da ressurreição. Porque foi ela a primeira testemunha do Cristo vivo e ressuscitado. Me lembro da passagem do Evangelho de São Lucas, capítulo 7, versículo 47, que diz: muito amou e por isso muito lhe foi perdoado. Temos a chance do perdão. É só abrir o coração, gente. É só ter a sinceridade e a humildade de reconhecer: Deus, sozinho eu não estou conseguindo. Me perdoe. Me arrependo genuinamente dos meus pecados. Então, voltando à história, Raabe e Maria Madalena nos lembram que Deus, ele não cancela histórias, ele reescreve com muita misericórdia. Então, para concluir esse vídeo, vamos fechar nossa linha de raciocínio aqui. Se Raabe saiu de uma vida sem direção e entrou na linhagem do Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo, se Madalena saiu das lágrimas e se tornou a primeira anunciadora da ressurreição, então entendemos que não existe passado que Deus não possa transformar em santidade. Não existe história em que Deus põe o dedo e que não haja transformação de vida. Isso impede que a gente não volte a pecar? Não, mas nos mostra que o Espírito Santo de Deus irá nos direcionar ao caminho certo e à verdade, que é Jesus, por conta da intencionalidade do nosso coração. Quando a gente tem a intenção de ser de Deus, de estar disposto e nos deixar transformar por Deus, ele enxerga isso. Então, a intencionalidade do nosso coração, que é estar em Deus, faz toda a diferença. Deus não procura quem é perfeito, até porque ele não vai achar. Não somos. Ele procura corações abertos para recomeçar. Espero muito que essa mensagem tenha servido para te levantar, te mostrar, te direcionar pelo Espírito Santo que tem restauração para você. Ainda tem chance. Escreve aqui nos comentários: Senhor, transforma minha história, e compartilha esse vídeo com alguém que precisa lembrar que Deus nunca desiste de ninguém. Não esquece de se inscrever aqui no canal, caso ainda você não seja inscrito. E eu desejo a você um santo dia na presença do Senhor. Tchau.